A paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Vida Nova. Programa Vida Nova, que é uma realização da Igreja Batista Vida Nova, o Santuário da Família e do Centro de Recuperação Vida Nova. Há mais de 18 anos, transformando vidas e restaurando famílias. E eu sou o Pastor Oliveira, aquele que ora por você. E no programa de hoje, eu quero pensar um pouco com você. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Será que Deus pode confiar em você? Será que Deus pode confiar na sua fidelidade, na sua retidão? Será que Deus pode confiar na sua gratidão? Será que Deus pode confiar na sua vida? No programa de hoje, eu quero pensar um pouco com vocês sobre homens que Jesus, ou homens com que Jesus se compromete, homens com que Jesus pode confiar. E eu quero ler um texto de João, capítulo 2, verso 23 até o 25, que diz assim: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então eu quero pegar esse texto aqui como base para nossa meditação, para nosso ensinamento no programa de hoje. Estamos aqui, Jesus então, em Jerusalém, participando da festa da Páscoa, e Jesus começa a operar alguns milagres. Jesus começa a fazer alguns sinais. Isso começou a chamar a atenção nos dias naquele povo. Isso começou a chamar a atenção daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. E elas começaram a crer em Jesus. Elas começaram a acreditar em Jesus. Elas começaram a perceber que tinha algo diferente na vida daquele homem. Mas o próprio texto diz que Jesus não confiava neles. Jesus não acreditava neles. Jesus não confiava neles porque Jesus conseguia sondar o coração daqueles homens. Jesus conseguia ir além, perceber aquilo que estava por trás de tanta admiração, de tanto entusiasmo, de tanta fé. Mas eu sempre costumo dizer que o nosso Deus, ele é especialista em sondar corações. Romanos capítulo 8, verso 27, chega a dizer que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então aqui, embora eles estivessem ali demonstrando toda a sua fé, demonstrando que estavam acreditando, crendo em Jesus, Jesus não confiava neles, Jesus não acreditava neles, Jesus duvidava deles. Por quê? Porque Jesus sondava o coração deles e sabia, na verdade, qual a real intenção daqueles homens. E sabe o que eu quero dizer? Jesus continua fazendo isso ainda hoje nas igrejas. Jesus continua fazendo isso ainda hoje no meio dos crentes. Jesus continua fazendo isso ainda hoje, no meio das pessoas. Embora com seus lábios elas expressem fé, elas expressem que estão admiradas, embora que amam a Jesus, que creem em Jesus, que confiam em Jesus, nos seus corações, ou Jesus sondando os corações, Jesus consegue perceber que a coisa não é bem assim. Por isso eu comecei com uma pergunta para você, dizendo: será que o Senhor pode confiar em você? Será que verdadeiramente aquilo que sai dos seus lábios é a real expressão do seu coração? É a verdade da sua alma? Será que realmente você ama Jesus o quanto você diz que ama? Será que você realmente serve a Jesus o quanto você diz que serve? Será que você realmente está disposto
a fazer tudo para seguir a Jesus, como você diz que está. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso no programa de hoje, sobre o quanto Jesus pode confiar em você. Porque entenda, grandes projetos, grandes sonhos, grandes planos, a gente só entrega na mão de quem a gente confia. A gente não põe grandes projetos na mão de pessoas que a gente não pode confiar. E quando nós lemos a Bíblia, nós acreditamos, nós percebemos isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que grandes projetos, grandes sonhos, grandes planos, grandes bênçãos de Deus estão reservadas para homens a quem Ele pode confiar. E eu quero, no próximo bloco, continuar falando um pouco mais sobre isso e quero que você pense sobre isso aí durante o intervalo. Será que o Senhor pode confiar em você? Responda para você mesmo. Mimi Açaí, a sorveteria da família. A Mimi Açaí foi criada em São Paulo e veio para Goiânia trazendo seu ótimo atendimento, a mais alta qualidade de açaí e, claro, o melhor preço. Açaí, sorvete, tapioca, sucos e diversos outros produtos. Entregamos seu pedido na sua casa. Também trabalhamos com a venda de açaí no atacado. Mimi Açaí, a sorveteria da família. Venha. Olá, a dica de hoje vai para você que quer desvendar um livro extraordinário da Bíblia, o livro de Apocalipse. E a dica de hoje é essa daqui, ó, Mais que Vencedores, do autor William Hendricks, da editora Cultura Cristã. Mais que Vencedores são os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e integridade. Um livro muito bom, bastante usado em vários seminários. Então a dica de hoje, para você que quer entender e se aprofundar um pouco mais em Apocalipse, eu indico este livro aqui, Mais que Vencedores, William Hendricks, editora Cultura Cristã. Deixa eu gravar o segundo bloco aqui. Então quero continuar nesse bloco, falando com você sobre, será que o Senhor pode confiar em você? Será que o Senhor pode operar na sua vida? Ou do tipo, será que o Senhor pode te prosperar confiando na sua fidelidade? Será que o Senhor pode te abençoar confiando na sua gratidão? Será que o Senhor pode mudar a sua história confiando na sua fé? Porque entenda, meu querido, Deus não deposita grandes projetos na vida de pessoas que Ele não pode confiar. O texto que nós lemos diz que as pessoas estão lá, elas estão admirando Jesus, elas estão empolgadas, animadas, mas o texto diz que Jesus não confiava neles. Será que Ele pode confiar em você? Quem são então essas pessoas ou homens em quem Deus confia? Homens em quem Deus acredita? Porque entenda, grandes projetos de Deus precisam de homens com que Deus possa contar, com quem Deus possa confiar. Homens que Deus confia, em primeiro lugar, são homens que passam pelos testes de Deus. Entenda algo, meu querido? Antes de Deus depositar um grande projeto na sua mão, quem sabe você está orando por uma grande bênção, por um grande milagre, uma grande vitória. Antes de Deus realizar isso na sua vida, primeiro Deus precisa testar se Ele pode confiar em você. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que Deus faz tudo para honra, glória e louvor do nome dEle. Se não for para o nome dEle ser glorificado, Ele não perde tempo. Se não for para o nome dEle não ser exaltado, engrandecido, Ele não perde tempo. Então entenda, antes de Deus operar na sua vida, antes de Deus entregar essa grande vitória que você precisa, nessa grande bênção que você tem orado, tem clamado, primeiro Deus precisa saber se você é de confiança. Mas por isso existem testes de Deus. Antes de Deus dar para Abraão, dizer, olha, você vai ser pai de uma grande nação, antes disso tudo se concretizar, primeiro nós temos Deus pedindo o seu filho.
E aí, Abraão vai sacrificar o seu filho, e depois disso é que Deus diz, olha, agora eu sei que eu posso confiar em você, porque você não me negou o seu único filho. Aí Deus está dizendo, olha, Abraão, agora eu sei que eu posso confiar em você. Agora você já me demonstrou que você é alguém de confiança. Você pode dizer, pastor, mas Deus sonda o coração. Eu sei que sonda. E quando eu digo isso, irmão, Deus nos coloca em situações difíceis, Deus nos passa pelo teste, pela prova, não é para Ele conhecer o nosso coração, porque Ele já conhece. O texto que eu li de Romanos diz que Ele sonda. Na verdade, o que Deus faz através do teste é mostrar para nós mesmos o nosso coração. É mostrar para nós mesmos a nossa verdadeira situação, a nossa verdadeira condição, né? Porque muitas vezes, embora às vezes a gente não diga isso, mas o sentimento que a gente tem é que Deus está sendo injusto por não nos abençoar. Que Deus abençoa A, B e não nos abençoa, e que isso é uma grande injustiça de Deus. Então muitas vezes os testes, eles servem para que Deus revele, não a Ele o nosso coração, mas a nós mesmos. O quanto distante a gente ainda está de realmente ser aquilo que a gente diz que é, né? Aquilo que a gente fala que é. Foi assim com Pedro. Pedro está dizendo, Senhor, eu estou disposto a morrer por Ti, eu estou disposto a ir até as últimas consequências pelo Senhor. Ele está dizendo, Senhor, se você pega a história de Pedro, ele meio que dizia, eu sou mais crente do que todo mundo. Não está ninguém aqui mais crente do que eu. Né? Tanto é que quando Jesus está dizendo assim, eu preciso voltar para Jerusalém, né? Eu preciso ser preso, ele está dizendo, Senhor, para com isso. Você não está entendendo, você não sabe disso. Você está falando besteira, né? A ponto de você olhar para ele e dizer, olha, arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro se achava mais crente do que todo mundo. Pedro se achava mais capaz, Pedro se achava, né, cheio de fé, a ponto de dizer, Senhor, todos podem te abandonar, menos eu. Né? Quando Jesus disse que vai ser preso, ele está meio que dizendo, só se for por cima do meu cadáver. E aí, Jesus coloca Pedro numa situação de prova, de teste, não para sondar o coração de Pedro, porque Jesus já conhecia. Na verdade, para revelar a Pedro quem Pedro realmente era. E só depois de ser confrontado nesse teste e reconhecer quem era, Deus pôde confiar um grande projeto na vida de Pedro. Então não saia daí, porque no próximo bloco eu quero falar mais um pouco desse Pedrão aí, e levar-nos a entender que muitas vezes nós somos também como esse Pedro, achamos que somos algo que realmente não somos. Então não saia daí, porque daqui a pouquinho eu estou de volta. Mimi Açaí, a sorveteria da família. A Mimi Açaí foi criada em São Paulo e veio para Goiânia trazendo seu ótimo atendimento, a mais alta qualidade de açaí e, claro, o melhor preço. Açaí, sorvete, tapioca, sucos e diversos outros produtos. Entregamos seu pedido na sua casa. Também trabalhamos com a venda de açaí no atacado. Mimi Açaí, a sorveteria da família. Venha conhecer a Igreja Batista Vida Nova. Estamos na Rua 204, número 182, na Vila Nova. Nossa igreja busca, através das atividades semanais, levar a palavra de Deus a todos que necessitam. Somos uma igreja nos moldes MDA, discipulado 1 a 1. Não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que busca unidade espiritual e alinhamento no Senhor Jesus. Nossos cultos principais acontecem todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Aos domingos às 9 da manhã temos nossa escola bíblica dominical.
dica de hoje vai para você que quer desvendar um livro extraordinário da Bíblia, o livro de Apocalipse. E a dica de hoje é essa daqui, ó, Mais que Vencedores, do autor William Hendricks, da editora Cultura Cristã. Mais que Vencedores são os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e integridade. Um livro muito bom, bastante usado em vários seminários. Então a dica de hoje, para você que quer entender e se aprofundar um pouco mais em Apocalipse, eu indico este livro aqui, Mais que Vencedores, William Hendricks, editora Cultura Cristã. Bom, terminamos o bloco anterior falando sobre Pedro. Por que muitas vezes Deus nos testa, Deus nos prova? Mas, volto a dizer, não para sondar o nosso coração, porque Ele já conhece, mas na verdade para revelar o nosso coração a nós. Eu falava de Pedro. Pedro está dizendo, Senhor, eu estou pronto até a morrer por Ti, eu estou pronto a ir às últimas consequências por amor a Ti. Jesus olha para ele e diz, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você conhece a história, né? Pedro nega Jesus. Mas a gente continua lendo, Cristo é crucificado, né? Preso, crucificado, morre, ressuscita. E aí você continua lendo a sua Bíblia e depois nós vemos Jesus encontrando com os seus discípulos. Por isso que os discípulos estão pescando, né? Eles estão se aproximando, Jesus, pegaram alguma coisa, diz, não, nós não apanhamos nada. Até que eles reconhecem que é Jesus, né? Eles encontram na praia peixe, pão, eles estão ali. E a Bíblia diz que depois deles terem ceado, Jesus chamou Pedro à parte. E Jesus olha para Pedro e faz a enfática pergunta que todo mundo conhece. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o texto diz que Jesus faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. E na 3ª vez, o texto diz que Pedro se entristece por ter respondido. Por que Jesus está perguntando isso para Pedro? Por que agora, depois de ter negado, Jesus já sabia que Pedro não amava, porque ele negou. Ele disse que estava pronto para morrer, mas na verdade, quando chegou a hora de morrer, ele correu. Porque na verdade agora Jesus estava revelando para o próprio Pedro como estava o seu coração. Até que Pedro tem que reconhecer que não amava Jesus como ele achava que amava.
que ele não tinha tudo aquilo que ele achava que ele tinha, que ele não era tão fiel quanto ele achou que era, que ele não era tão crente como ele pensou que era. Ele agora reconhece a situação e ele diz ao Senhor, verdadeiramente eu não te amo como eu pensei que amava. Agora Jesus olha para ele e diz, olha, na primeira vez que você teve a oportunidade de morrer por mim, você correu, você fugiu. Mas agora, porque você reconheceu quem você é, a sua morte vai glorificar o meu nome. O que eu quero dizer para você, irmão? Deus não vai confiar grandes projetos na sua mão sem antes te testar, sem antes te experimentar, sem antes revelar para você quem você realmente é. Só depois disso, Deus vai confiar grandes projetos na sua vida, porque grandes projetos estão reservados para homens de confiança. Por isso, termino esse programa fazendo a mesma pergunta que eu fiz no início. Será que o Senhor pode confiar em você? Pense nisso. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós oramos nesse momento, pedindo ao Pai para que o Senhor nos faça homens e mulheres de confiança. Sabemos que Tu és um Deus de coisas grandes, de grandes projetos, de grandes bênçãos, de grandes curas, de grande prosperidade. Mas também sabemos, ó Pai, que grandes projetos estão reservados para homens de confiança, para homens em quem o Senhor pode confiar, como Abraão, como Paulo, como Pedro. Mas sabemos, ó Deus, que muitas vezes o Senhor nos testa e nos prova, para nos mostrar a nossa real condição, para que possamos nos arrepender e para que assim o Senhor possa confiar em nós. Por isso, Deus, eu oro por cada um que assiste esse programa, na televisão, pelas redes sociais, te pedindo, ó Pai, que eles também possam se tornar homens e mulheres de confiança, para que o Senhor possa entregar a esta vida este grande projeto, esta grande bênção, este grande milagre que o Teu Filho tem orado e buscado. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Segunda Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10 diz assim: Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Uma passagem como essa dispensa explicações. Paulo nos lembra da nossa dependência total de Deus e nos mostra que o Senhor se faz forte por nós e em nós quando estamos fracos. Por esses e outros motivos é que o Evangelho é considerado loucura e às vezes motivo de piada para algumas pessoas, porque realmente é loucura. Quando estamos fracos, somos fortes, porque Deus se faz forte na nossa fraqueza. Para uma pessoa que só enxerga o lado racional da vida, isso não faz o menor sentido, mas para alguém que está quebrantado, com o coração partido e sem esperanças, essas são boas notícias. Se você se encontra assim, nesse momento, sem forças para enfrentar os problemas da vida, passando por adversidades na sua família, sem saber o que fazer, como agir, onde você estiver, feche seus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra. Pai, nos perdoe por nossa incredulidade, porque quando estamos sofrendo, acabamos perdendo o Senhor de vista, e tudo que nós conseguimos enxergar é a nossa própria dor. A escuridão só tem um propósito, que é nos mostrar o quanto precisamos de luz.
Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Vá de encontro a ela com o seu Espírito e traga o consolo e a paz que só o Senhor pode nos dar. Faça com que ela entenda que, quando ela perde as forças, é nesse momento que o Senhor a carrega no colo e se faz forte por ela. Abrace essa pessoa, Senhor. Restaura a força e a esperança no coração dela. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode restaurar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.